Inclusive, é curioso o Henri Bugalho dizer que o Kim Kataguiri foi um cara melhor no debate sobre máquina pública porque ele é deputado e eu não, quando o Kim Kataguiri não sabia o valor do Plano Safra. E o Henri Bugalho achou que ele venceu. É isso, né? Eu posso dizer que, como eu falei, os dois foram muito bem, na verdade defenderam muito bem suas posições. Foi um debate bastante equilibrado nesse sentido. E eu diria que, quando se tratava de questões econômicas e sociais, eu diria que o Jones se saiu melhor, foi mais convincente quando ele falava sobre, sabe, como funciona a economia, e quando se tratava de questões legislativas, parlamentares, eu diria que até pela própria experiência pessoal do Kim, ele saiu melhor. Então a gente tem aqui um debate bem equilibrado mesmo, e eu não cravaria de maneira nenhuma que um ganhou, o outro perdeu, o que foi muito nítida a diferença entre um e o outro. E o Henri Bugalho achou que ele venceu. É isso, né? E eu não cravaria de maneira nenhuma que um ganhou, o outro perdeu. Eu pretendia hoje fazer um vídeo respondendo ao Frederico Crepe, porque ele fez um vídeo sobre mim uns 2 dias atrás, 3 dias atrás, então eu ia abordar alguns pontos que ele levantou que me pareceram pertinentes, embora me pareça que ele tenha errado bastante o alvo. Mas como o Jones publicou um vídeo ontem, né, sobre mim, dizendo uma porção de bobagens e mentiras, eu acho que vale responder ao Jones primeiro, até porque algumas das coisas que o Jones levantou ali também já respondem ao Crepe, né? E eu já vou adiantar também que esse tipo de vídeo aqui eu não curto fazer muito porque ele é muito trabalhoso e raramente gera os resultados que se espera, né? Então assim, eu tenho que assistir o vídeo lá do Jones e fazer a minutagem de onde ele disse as bobagens dele, para depois ir assistir aos meus vídeos e ver onde eu disse as coisas que ele está distorcendo ou mentindo. E como eu não faço roteiro, que eu sento aqui e converso com vocês, que é aquilo que eu pratico há muito tempo, né? É um bate-papo com vocês, não estou dando aula aqui, não estou convertendo ninguém para uma seita ideológica, não estou, sabe, criando uma cambada de militantes para atacar outros grupos, eu estou aqui conversando com vocês, batendo papo com vocês, dividindo aquilo que eu estudo, dividindo aquilo que eu vi, aquilo que me interessa. Então eu sou obrigado a reassistir vídeos meus, às vezes de um ano atrás, para poder fazer a minutagem desses vídeos, para encontrar o que eu falei em algum ponto ali, para sabe, desmentir as mentiras do Jones. Mas antes de entrarmos, né, como vocês viram que no começo aqui já tem uma mentira dele, né, assim, ele dizendo que eu havia dito num vídeo de um ano atrás que o Kim Kataguiri havia vencido o debate entre ele e o Kim Kataguiri. E eu disse claramente ali que em campos diferentes os dois pareceram ser mais persuasivos, né? Então assim, num campo específico o Jones saiu muito melhor e no outro campo específico o Kim Kataguiri pareceu sair melhor. E aí, nesse vídeo sobre Kim Kataguiri, inclusive, eu menciono logo de cara, né? Eu faço isso geralmente, na verdade. Quase todos os vídeos que eu abordo aqui, questões retóricas, né? Que aqui não é só lógica, aqui é retórica. Os vídeos nos quais eu abordo questões retóricas, incluindo os vídeos sobre o Haddad, que é aquilo que o Jones está respondendo, nesses vídeos eu falo logo de cara. Olha. E no caso do Haddad, aqui eu me refiro ao modo como ele respondeu à pergunta do Jones. Nem sequer é sobre a pergunta, sobre a resposta dele em particular, porque nem sequer é um campo que eu atue também, né? Eu não trabalho com questão de privatização, não é uma coisa que eu pesquiso, então para mim, eu falar sobre isso aqui seria também fugir muito do escopo que eu me proponho. Mas eu estou falando sobre o modo como o Haddad lidou com a pergunta. Eu acho que aqui é o ponto que vale ser mencionado. Eu não estou trabalhando sobre o conteúdo do que foi dito, até porque para isso você tem que verificar tudo que foi falado, né? Então, assim, debate entre Kim e Jones, quase 3 horas de debate, é um suplício fazer isso. Sinceramente, para mim já é um suplício assistir um conteúdo de 15 minutos do Jones, passar 3 horas verificando o que ele disse e o que Kim Kataguiri disse, assim, análogo à tortura. Basicamente é isso. Então, jamais faria isso. Já fiz no passado, fiz muito isso pro Olavo de Carvalho, pro Nando Moura, pro Bernardo Kister, já fiz isso em outras circunstâncias, mas já não faço mais porque é muito trabalhoso mesmo. É trabalhoso pesquisar, é trabalhoso editar esse vídeo depois, porque eu vou ter que fazer as colagens aqui dos vídeos, então assim, não é simples, então eu prefiro não fazer esse conteúdo. Mas como tem algumas mentiras perceptíveis, como vocês viram no começo aqui, eu acho que vale mostrar aí o jogo que o Jones joga, né? E aqui, antes de entrarmos em alguns aspectos do que ele disse, eu não sei distinguir aqui se o Jones é só um tapado ideologicamente, que não consegue prestar atenção no que o outro diz, ou seja, ele nem ouve o que o outro está falando, porque ele já está tão fechado, né? Com uma mentalidade tão cristalizada, tão limitado em relação ao que os outros falam, que ele nem sequer presta atenção, ele só responde à voz da própria cabeça. Então não sei se é isso, ou se ele é simplesmente desonesto e manipulador. Então assim, eu não sei distinguir. Eu tenho a tendência a pensar que é o primeiro, que é tapado mesmo, assim, ele não consegue ouvir o que o outro fala sem filtrar pelos seus dogmas. Então assim, é sectário, né? Não consegue ouvir o que o outro fala sem já passar pelo filtro daquilo que ele acha que é uma verdade absoluta e inquestionável, portanto, o outro está, por definição, errado. E se eu
aplicava esse critério de dúvida até pro Olavo de Carvalho, que eu não sabia se ele realmente acreditava naquilo ou se ele era desonesto, é porque eu não aplicaria pro Jones, né? Então, assim, eu acho que ele é um tapado ideológico e ele não consegue ouvir o que o outro fala. Ele não consegue ouvir, ele ouve só mesmo o próprio umbigo, e aí é difícil, aí é realmente difícil você estabelecer qualquer tipo de conversa honesta com alguém que nem sequer está disposto a ouvir o que você disse. Mas, só repito aqui, quando eu faço análise retórica, eu trabalho sobre as táticas, sobre os recursos, sobre as estratégias usadas discursivas para defender uma ideia, para persuadir alguém. E aí entra um detalhe, porque quando se trata de persuasão, diferente de argumentos lógicos, diferente de uma estruturação argumentativa muito rígida, quando se trata de persuasão, nem sempre quem fala a verdade passa a impressão de ter razão. Então, assim, a persuasão, né, a retórica, ela trabalha com a percepção de veracidade. Ou seja, você ouve alguém que se expressa muito bem, que diz muito bem, que desmonta os outros num debate, e aí você sai com a impressão que a pessoa foi melhor, porque não necessariamente porque ela disse coisas verdadeiras. Até porque a gente não fica em tempo real consultando o Google para saber se a pessoa está mentindo ou não. Mas depois você pode fazer isso, né? Aquele mentiu, aquele distorceu, aquele falsificou as coisas. Mas tem a ver com o modo como a pessoa interage com a outra, como ela responde, como ela organiza as ideias, como ela se expressa. E a retórica é isso, né? Tanto que isso desde a Grécia Antiga, né? Desde dos sofistas lá, que eram acusados por Platão, né? de não ter interesse na verdade, desde os sofistas, desde os debates na Grécia Antiga, que você tinha essa disputa pela verossimilhança ou pela impressão de veracidade, porque todos os grupos acham que tem razão, todos os grupos acham que aquilo que eles defendem é o correto. Então, sim, um comunista como Jones acha que aquilo que ele defende é correto para além de qualquer dúvida, né? É inquestionável. Alguém que é conservador também acha isso, alguém que é liberal também pensa isso, e assim por diante. Todos os grupos pensam que estão defendendo a verdade, e uma coisa é óbvia, nem todo mundo pode ter razão. Se uma pessoa está certa sobre um ponto, e a outra diz uma coisa oposta a isso, ou uma está certa, a outra está errada, ou as duas estão erradas. Então, assim, eu entendo, né, que diferentes grupos têm fragmentos de acesso à realidade. Então, assim, você vai encontrar pessoas conservadoras que vão acessar a realidade e que vão acessar a verdade em relação a certas questões. Você vai ter liberais que vão acessar a realidade e a verdade em relação a certos pontos. Você vai ter pessoas de esquerda que vão fazer isso. E cada uma dessas pessoas podem ser ouvidas e a gente pode aprender com elas, independentemente de concordarmos com ela no sentido mais amplo, né, do projeto que eles têm de sociedade. Então eu entendo que cada grupo consegue sim acessar fragmentos de verdade, até porque nem todo mundo é idiota. Você até pode pressupor que quem não concorda com você é naturalmente idiota, porque você está sempre certo, mas a gente pode imaginar que todos os grupos têm pessoas bastante competentes e que conseguem sim entender e ter boas visões sobre o mundo e boas propostas e estar certas sobre certos aspectos. Inclusive, esse é um princípio mínimo, né, elementar, ético de um debate racional, né, de você reconhecer que você pode não ter razão. Porque se você tem um cara que defende uma ideia oposta, como eu falei, um tem razão e o outro não tem. E ambos têm convicções, e ambos acreditam estar corretos. Então você entra num debate, você entra numa conversa com alguém já nessa pressuposição de que talvez você esteja errado. E não me parece que é a posição que o Jones adote. Eu acho que nesse sentido, além de ser tapado ideologicamente, ele não é muito ético em relação ao modo como ele se comporta as demais pessoas, né? Porque ele tem essas convicções cristalizadas, essa mentalidade rígida que não aceita que qualquer outra pessoa possa ter qualquer tipo de vislumbre sobre a realidade, além do dogma que ele defende. Bem, vamos entrar aqui nas questões específicas do que ele disse, né? Feito esse preâmbulo aqui sobre isso, que são a leitura que ele fez das afirmações que eu apresentei em alguns vídeos passados meus aqui, né? Vamos lá para o roteiro, né? Porque hoje tem que ter roteiro, porque é tanta coisa aqui que né? Vamos lá. Então aqui, começando, né, logo no começo do vídeo do Jones, aqui, logo na introdução do vídeo dele, né, um vídeo de 1 hora e pouco lá, ele diz o seguinte aqui, em 1 minuto praticamente, 55 segundos. Ao mesmo tempo, para dar uma resposta aos ataques bastante desonestos, diga-se de passagem, do Henri Bugalho, que ele vai responder aos ataques meus a ele. E quais são os ataques que eu fiz a ele? Talvez jamais saibamos, porque o Jones é uma figura curiosa, né? No final desse vídeo ali, quando ele fala sobre o Link, ele diz que ele explica para o Link qual foi a tática dele, né? Que foi uma tática de atacar as pessoas, de confrontar as pessoas para ganhar visibilidade. Ele fala isso, e possivelmente foi o que ele fez comigo durante muito tempo, né? Durante anos, ele me difamou na internet, ele dizia coisas, bizarras sobre mim na internet. Então, pelo que eu entendi ali, foi a tática que ele adotou, foi a tática de confrontar, né? De atacar a pessoa. E aí, quando eu passei a reagir, eu que era o anticomunista. Ou seja, eu passo anos levando porrada do Jones, o dia que eu respondo, sou eu que estou atacando o Jones. Ele é o coitadinho, né? A vítima, nosso coitadinho. Vai fazer
fazer uma revolução, mas não consegue ouvir uma crítica, não consegue ouvir uma resposta de alguém. Sabe, é o revolucionário do sofá. Ou seja, no dia que alguém pegar um revólver contra ele no conflito, na revolução, ele vai falar o quê? Tá me atacando? Sei lá, né? Bem, vamos aqui no minuto 1:13. Daí ele fala o seguinte, né? Segundo o Jones, somente o Link é sério. E vai ser para fazer um diálogo crítico com o Link. O Link desses citados é o único que é sério. Aqui nesse vídeo ele está respondendo aos petistas que estão atacando ele, é claro, né, obviamente, né, estão atacando o Jones, e a mim, ele fala de mim, né? E de mim, então ele fala de mim. Só que o único desses três grupos, o único desses três ataques que ele recebe, o único sério é do Link. O resto é piada, né? Tanto que para responder essas piadas ele opta por mentir descaradamente, como vocês viram logo de cara ali, né? Simplesmente vai para falar uma coisa que eu não disse. Então, assim, é difícil, né? Em 15 minutos e pouco, primeiro ele fala sobre os petistas, em 15 minutos e 55 ele diz que não vai fazer react, o que é bastante conveniente, né? Porque ao não fazer o react, a não pegar aquilo que eu realmente estou dizendo, a não pegar os trechos do que eu disse, ele pode simplesmente inventar o que eu disse, né? Ele pode dizer para o seguidor dele, o Henry disse isso, nenhum dos seguidores dele vai lá verificar se realmente foi o que eu disse, porque eles acreditam, né? Aceita, né? Se o líder da seita está dizendo que isso é verdade, os seguidores da seita vão bater palma e vão dizer sim. Ninguém vai verificar os meus vídeos para saber se foi realmente o que eu disse, e se vierem verificar, eles já vão vir com a leitura contaminada pela leitura do Jones, ou seja, mesmo se eles não encontrarem o que eu disse, eles já vão vir com 10 pedras na mão. Então é isso, né? E aí desse modo, né, sem mostrar o que foi dito de fato, ele pode simplesmente inventar o que ele bem quiser. Pode tirar do rabo dele ali qualquer informação e ninguém vai verificar. Em 16 minutos e 28, aí ele fala que um dos meus ataques a ele foi dizer que a pergunta que ele fez pro Haddad foi prolixa. Ele diz que a pergunta foi prolixa, mas não diz por que foi prolixa. E eu não expliquei por que para ele, né? Então assim, eu não disse por quê. Eu vou pôr para vocês aqui o trecho do meu vídeo no qual eu explico o porquê que a pergunta dele é prolixa. A primeira delas é porque vocês prestem atenção aqui na extensão desse vídeo, que ele tem 6 minutos e 50 mais ou menos, e desses 6 minutos e 50, 3 minutos é a pergunta do Jones. Então, assim, uma pergunta extremamente prolixa, para demonstrar ou tentar demonstrar algum tipo de conhecimento, e aí ele pede, né, uma resposta objetiva do Haddad, né? Ele não faz uma pergunta objetiva, ele faz uma pergunta também toda emaranhada ali, toda embrenhada, mas ele quer uma resposta sim ou não do Haddad. Então, assim, para você ver como é uma tática também discursiva para tentar supostamente enrolar o Haddad, mas o Haddad não cai nessa. Bem, tá aqui. Qual é a dúvida sobre a explicação, Jones? Eu não sei. Inclusive, essa acusação de prolixa eu vi nas redes sociais. Geralmente eu pego esses cortes nas redes sociais, porque alguém já fez o trabalho de fazer o corte do vídeo, eu vou lá, pego lá o corte numa thread, lá, né, numa postagem, e tem um monte de comentários. Então as pessoas estavam acusando de ser prolixo. Eu também acho que é prolixo, né? Aí, em 17 minutos e 19, a gente vai entrar na definição de prolixo. O Johnny tem uma definição, isso aqui é bom, vamos ouvir juntos aqui. O que é uma ideia de uma pergunta prolixa? Algo prolixo é quando você fala demais elementos que não são essenciais, sabe? Assim, você junta muitos elementos, muitas afirmações, você fala há muito tempo, algo que não acrescenta seu objetivo central. Aqui resta ir para o dicionário, né? Vamos lá para o dicionário, Jones Manuel da Silva. Aqui no dicionário Michaelis, né? Prolixo é adjetivo, daí primeira acepção, primeira definição, demasiadamente longo. Segunda acepção, que faz uso de palavras em excesso ao falar ou escrever. 3. Muito demorado em explicações simples. E 4. Que se torna cansativo aos ouvintes. Eu continuo reforçando aqui que a pergunta do Jones, não apenas a pergunta, os conteúdos do Jones em geral são bastante prolixos, né? São vídeos longuíssimos, 1 hora, e eu acho que ele é muito prolixo em muitos sentidos aqui dessa definição, né? Inclusive isso é cansativo. Eu acho que a gente que adora o que ele faz, eu acho muito cansativo. Depois, em 22 minutos e 21, ele questiona uma afirmação que eu fiz sobre a resposta que o Haddad deu, né? Ele falou sobre debate aqui, sobre como eu estaria tentando falar que ele debateu com o Haddad, sendo que ele só fez uma pergunta e não teve como retrucar. E aí, tipo, dá a entender que foi um debate com o Haddad e eu perdi o debate. Veja, gente, não foi um debate, né? Eu mandei a pergunta, o ministro respondeu. O debate seria se eu estivesse frente a frente com ele e continuasse. O debate não é apenas duas pessoas sentadas numa mesa, batendo boca e fazendo taxa de homem uma contra a outra. O debate, vamos supor aqui, um jornalista escreve uma coluna no jornal e um outro jornalista em outro jornal responde essa coluna, isso é um debate, isso faz parte do debate público, inclusive, né? Um filósofo que publique um artigo numa revista acadêmica e outro filósofo que responda isso aqui em outra revista acadêmica, isso aqui é um debate. Não precisa estar junto, né, sabe, num podcast batendo boca, não. O Jones fazendo a pergunta pro Haddad, o Haddad respondendo e o Jones indo pro canal dele fazer uma resposta
resposta de 1 hora lá, que é o que ele faz, isso é um debate. Isso faz parte do debate público, né? Eu fazendo um vídeo sobre ele me respondendo e eu retrucando, isso faz parte do debate. Isso aqui é um debate público. No interior dessa esfera pública ocorre esse debate público, que é essa liberdade nossa de vir aqui expressar nossas opiniões sobre muitos assuntos, né? É claro que esse modelo que o Habermas propõe aqui, ele só existe na democracia liberal que o Jones condena. No modelo do Jones, eu não poderia falar o que eu penso. Ele pode falar o que ele pensa nesse modelo liberal que nós estamos. Eu, no modelo que ele propõe, certamente seria silenciado, porque, não acho que ele é muito adepto aí a liberdades individuais, incluindo de expressão. Depois, em 23 minutos 33, ele vai no sentido da falácia de apelo à autoridade, que o Krepp também veio com esse papo, né? E aí eu vou responder aqui, talvez se eu fizer um vídeo sobre o Krepp, depois eu aproveito e expando um pouco isso, porque foi o segundo vídeo que eu fiz, quando um seguidor comentou no meu canal aqui, falando sobre a falácia de apelo à autoridade. E aí eu expliquei nesse vídeo, né? Então assim, o Jones não deve ter visto, não deve ter se importado, ou se viu, não ouviu, ou se ouviu, não prestou atenção, ou se prestou atenção, distorceu, porque ali eu explico sobre a falácia de apelo à autoridade, que não, na verdade não é uma falácia, né? Você referenciar algum autor, ou referenciar alguma figura de autoridade no seu campo específico, isso não é uma falácia, necessariamente. Inclusive, isso é geralmente uns recursos utilizados nas ciências humanas. Por exemplo, o Jones Manuel citava o Losurdo, citava lá o Fanon. Então, assim, ele está usando de autoridades para justificar sua posição. Isso aqui é o mais corrente, é o mais comum nas ciências humanas. Um marxista vai citar Marx, um weberiano vai citar Max Weber, um nietzscheano vai citar Nietzsche. Isso aqui é você apelar à autoridade. Isso aqui não é uma falácia lógica. Isso aqui faz parte, inclusive, do processo de justificação das suas ideias e de atribuir a origem das suas ideias de onde elas vieram. Então, sim, o que é uma falácia lógica é a falácia de apelo à autoridade irrelevante. É você pegar uma autoridade, tipo o Paulo Freire, e usar o Paulo Freire para justificar, sei lá, alguma política de clonagem. O Paulo Freire condena a clonagem. Tipo, bem, o que ele é de referência em termos de, sei lá, de bioética? Não é. É uma autoridade irrelevante nesse tópico. Isso aqui é uma falácia lógica. Mas mesmo assim, nesse tópico do Haddad, não foi uma falácia de apelo à autoridade, porque eu não usei a experiência do Haddad para justificar a posição que ele está defendendo. Não foi isso. Como eu falei, eu trabalho sobre a persuasão, nesses vídeos, né? Sobre a persuasão. Qual discurso pareceu mais persuasivo? E aí você tem uma pergunta prolixa do Jones, que eu imagino que 90% das pessoas que ouviu a pergunta não entendeu o que ele quis dizer, não entendeu onde ele queria chegar. Então, assim, você tem uma pergunta prolixa, confusa, obscura do Jones e uma resposta clara do Haddad. Então, em termos de persuasão, em termos de convencer a audiência, eu senti, pelo menos, eu percebi também a reação das pessoas nas redes sociais, porque eu ouvi muitas críticas ao Jones por causa dessa participação dele, dessa pergunta, eu entendo que, em termos de convencimento, o Haddad foi muito persuasivo. Aqui não importa se aquilo que ele disse é verdadeiro ou falso, aqui importa como as pessoas recebem isso. E aqui entra, como eu falei, o poder de persuasão, de convencer as pessoas, de como você fazer uso de ferramentas retóricas para chegar até as pessoas e explicar para elas e elas aderirem às suas ideias, e aderirem à sua proposta, aderirem àquilo que você acha que é o correto fazer, acharem que você tem razão. Então, nesse sentido, me pareceu, aqui eu falo pessoalmente, né, me pareceu que o Haddad foi muito mais claro do que o Jones, e foi, na verdade, né, foi bem mais claro que o Jones. Então, aqui não tem a ver com veracidade, mais uma vez, repito, isso não tem a ver com veracidade. Pode ser que a resposta do Haddad fosse falsa, que ele estava mentindo, pode ser, pode ser. Assim como em outros debates, em outras circunstâncias, outros debatedores podem falar um monte de informações falsas e ainda assim dar a impressão de serem mais convincentes e mais persuasivos. É isso. E aqui eu vou pôr um trechinho do meu vídeo no qual eu falo isso. Então, assim, não é uma coisa que eu estou falando agora. Eu falo isso no meu vídeo. Aqui eu me refiro ao modo como ele respondeu a pergunta do Jones. Nem sequer sobre a pergunta, sobre a resposta dele em particular, porque nem sequer é um campo que eu atue. Mas eu estou falando sobre o modo como o Haddad lidou com a pergunta. Eu acho que aqui é o ponto que vale ser mencionado. Daí, prosseguindo aqui, em 34 minutos e 45 do vídeo dele, ele vem com uma afirmação despropositada de que eu teria dito que a esquerda radical só dialoga com a esquerda moderada. E eu não falei isso. Aí esse campo da esquerda radical só dialoga com a centro-esquerda porque os outros campos já fechados não escutam eles. O que eu disse nesse vídeo aqui, bem longe disso na verdade, o que eu disse é que a esquerda moderada é um dos poucos grupos que presta atenção no que a esquerda radical fala. Quando o Jones Manuel e outros webcomunistas colam ou colavam com a esquerda moderada, eles sabiam que eles podiam parasitar parte importante desse grupo aqui. Basta pensar, por exemplo, várias participações que o Jones fez no DCM, no 247, na revista Fórum, ou seja, em outros canais progressistas, no ICL, por exemplo, participações que ele fez ali, sabendo
acredito que, ao colar com esse grupo aqui, ele vai falar com uma demografia que tem uma simpatia por ideias marxistas. Qualquer pessoa que seja progressista ou que seja de esquerda, eu imagino que tem um pouquinho de familiaridade, se não com os livros, certamente com as ideias marxistas. Então não há uma rejeição imediata. Por mais que você não seja comunista ou marxista ou revolucionário, você compreende o valor do pensamento de Marx e você está mais aberto a ouvir o que um marxista tem para dizer. Simples assim. Isso não quer dizer que outros grupos, ou pessoas que não ou pessoas que não sejam politizadas, não possam ouvir a mensagem da esquerda radical e ainda assim se convencerem, e ainda assim se empolgarem com a ideia, e ainda assim se tornarem comunistas. Pode acontecer, mas eu falei aqui sobre uma relação muito próxima que existem entre grupos, esquerda moderada, progressista e esquerda revolucionária e radical, que tinha uma certa simbiose. Ainda tem, na verdade, algumas figuras da esquerda progressista que tendem a ser coniventes com um tipo de discurso que eu acho perigoso da esquerda radical, tendem a ser coniventes com isso, alguns por medo, e eu sei que tem medo porque já houve muito esse papo aqui nos bastidores, alguns por medo, que não querem entrar na reta, não querem entrar na mira da esquerda radical, porque eles são muito organizados e eles fazem um trabalho sistemático de destruição de reputações. Basta ver o caso agora do Pedro Ivo, né, o Ateu Informa, que está sendo triturado pelos comunistas, ele é um comunista, né, sendo triturado porque ele divergiu da seita. Então, sim, se dentro do próprio grupo deles eles destroem figuras, né, comunistas porque divergiram, imagine o que acontece com pessoas progressistas, por exemplo, que vêm entrar na rota de colisão com essas pessoas. Já aconteceu. Algumas figuras foram, arrasadas pelo trabalho sistemático deles de destruição de reputações. Então, sim, isso aqui também não é segredo. Já falei anteriormente sobre isso, repito agora, e basta olhar lá os vídeos do Pedro Ivo, que está agora, emputecido, sendo triturado por essas pessoas. Então, assim, eles têm esse trabalho sistemático de destruição. Eles são totalmente intransigentes em relação a divergências, a críticas. Críticas são ataques para eles, né? Eles são incapazes de ouvir um não. Então, assim, são incapazes de aceitar que você não idolatra o líder da seita, são incapazes de reconhecer que você não tem a menor obrigação de ser marxista. Então é um campo de batalha no qual eles estão basicamente lutando sozinhos, né? Eles estão lutando sozinhos e isso vai corroendo as beiradas de outros grupos que ou têm medo ou concordam com isso, né? O que é mais triste ainda. Ter medo eu até entendo, mas concordar com isso eu acho que ainda é mais prejudicial. Depois, em 35 minutos e 33, ele vem com a conversinha mole, né, habitual, de que críticas feitas por mim a eles é anticomunismo. E aí esse é um grande escudo que ele utiliza, né? Um vitimismo comunista, né? Então, se o cara quer fazer uma revolução, mas não consegue ouvir uma crítica, é isso. Inclusive eles pregam revolução violenta, né? Fuzilamento de liberais, fuzilamento de contra-revolucionários, mas qualquer resposta que você ouse dar, você é o anticomunista. Ele diz no ponto ali que ele tem saudades da época quando as pessoas tinham vergonha de ser anticomunistas. Olha, eu tenho saudades da época no qual as pessoas tinham vergonha de ser antipetistas. Porque nessa época, quando as pessoas eram antipetistas, você sabia quem que era o adversário. Você sabia que era a direita e a extrema-direita. Hoje em dia você tem inimigos, né, dentro da própria esquerda aqui. Então é bem complicado o cenário hoje. Daí em 42 minutos e 52 ele volta à história da veracidade, o que nem sequer era o que eu estava mencionando. Então aqui retorna ao tópico, né, central de todos os vídeos que eu tenho feito recentemente sobre retórica. A questão não é se a fala é verdadeira ou não. A questão é se ela é persuasiva ou não. E olha, uma coisa curiosa é que geralmente a mentira é mais persuasiva do que a verdade. Então, que é um grande obstáculo que a gente tem. A proliferação de fake news, por exemplo, é um problema tremendo, porque as fake news elas têm um poder de convencimento e de propagação que é muito mais rápido e muito mais poderoso do que trazer a verdade, trazer a refutação da falsidade, trazer a verificação dos fatos. Então, assim, é um trabalho de formiguinha contra uma avalanche. O negócio é bem complicado. E daí, em 50 minutos e 30, vem uma série de ataques ad hominem contra mim, aqui de fato ataques, né, que não é sequer crítica, ataques ad hominem. Então é isso, assim, eu fico muito feliz com um baixo nível do argumento, viu, Henry? É isso, e aí falei de você agora pra sabe Deus quando, né? Fazia muito tempo que eu não falava de você aqui no canal, e que bom que é assim, porque, ao meu ver, você é um liberal muito, mas muito desqualificado, alguém assim muito ruim mesmo, quando se propõe a falar sobre política, fazer análise, por aí vai. E aí eu acho que o Jones revela, né, como subiu a cabeça dele, né? Então, assim, quando ele era pequeno, ele atacava os grandes porque, sei lá, ressentimento, né? Ou como estratégia para crescer, então ele via a escada, né, pisotear os outros, é uma estratégia, bem, avaliem aí o que vocês acham sobre isso. Pisotear nos outros para subir, pisotear em pessoas de esquerda para subir, né? Porque uma coisa é você confrontar Bolsonaro, confrontar, sabe, a extrema-direita, confrontar o Olavo de Carvalho, ser perseguido pelo gabinete do ódio do Bolsonaro, né? Doxing, essas coisas que muita gente passou por isso. Outra coisa é você querer pisotear pessoas do próprio campo, inclusive comunistas, né? Eu acho que isso ainda mais preocupante. Só que ainda assim, embora ele não me respeite, eu também não tenho muito respeito por ele, mas embora ele não me respeite, eu ainda assim estou respondendo aquilo que ele realmente está dizendo, factualmente está dizendo.
dizendo. Então, assim, não estou inventando falas do Jones aqui para responder aquilo que estaria na minha imaginação. Estou respondendo de fato o que ele disse aqui, coisa que ele não fez, né? Então, assim, ele inventou falas minhas para tentar atacar um espantalho, sendo que aqui estão as evidências, né? Aqui estão os trechos dos vídeos no qual eu falei as coisas e vocês podem conferir, vocês podem voltar nesses vídeos aqui. Eu vou deixar no comentário fixado aqui, vocês podem ir lá verificar os vídeos e ver o que eu falei sobre ele. Então, assim, coitado, é a vítima, né? Vítima, sendo atacado por diferentes grupos, as pessoas querem destruir o Jones agora. E só para acabar esse vídeo aqui, vai uma advertência. O Jones está se achando a última bolacha do pacote, talvez ele não seja nem a penúltima, nem a antepenúltima. Então, assim, ele está se achando, sabe, o pica das galáxias. E aí, nesse momento, se vocês observarem que a dinâmica dos canais de política no YouTube, tem muita gente que está, de fato, atacando o Jones, ou confrontando o Jones, ou criticando o Jones, ou expondo falsidades que o Jones disse. Tem muita gente. Tem gente à esquerda fazendo isso, tem gente à direita fazendo isso. Isso aqui é uma dinâmica básica da visibilidade, né? Quanto mais alto você sobe, mais você vira alvo e mais as pessoas querem te derrubar, que foi o que eu falei no vídeo anterior aqui. Não é novidade, não é, sabe, nada fora do óbvio, embora o Jones tenha ficado chateado com isso, né? Eu expor aqui como as coisas se dão. Até porque eu já passei por isso, inclusive, também. Mas quanto mais você sobe, mais você vira alvo e mais pessoas querem te derrubar. E aí, o que acontece, acho que também é algo bastante frustrante nesse meio aqui, que as mesmas pessoas que hoje estão aplaudindo você vão te escarrar amanhã. Pelos mesmos motivos, na verdade. A pessoa te aplaude hoje porque se defendeu uma ideia, amanhã elas vão te escarrar porque se defende essa ideia ainda. Então, assim, já fica uma advertência pro Jones aqui. Eu sei que ele tá surfando a onda agora, curtindo a visibilidade, sabe, ganhando muito dinheiro, né? Isso é bastante conveniente também. Ganhar dinheiro para criticar o capitalismo deve ser uma delícia. Os trouxas lá se ferrando na escala 6x1, sabe, na moto lá, fazendo delivery, se ferrando, enquanto o Jones está ganhando uma grana boa que vai fazer ali uma poupancinha para ele se aposentar depois disso. Então, assim, é bem legal, mas isso passa e o dia seguinte não é tão fácil assim. Eu só fico me indagando se no dia seguinte ele vai pensar que o erro foi dele, de ser arrogante, de ser, sabe, presunçoso, de achar que sempre tem razão, ou se ele vai botar a culpa nos outros, né? Os anticomunistas destruíram o Jones Manuel, né? Bem, aqui está a minha resposta para o Jones. De fato, sabe, é difícil manter a calma quando você vê uma pessoa mentindo aqui, sabe, na cara dura, né? Mentindo sem nem tremer. Ele mente ali, sabe, não fica nem ruborecido. E agora editar esse videozão enorme aqui com um monte de inserções de trechos de vídeos meus. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, como é que vocês entendem isso, como é que vocês entendem, inclusive, esse espírito antipetista que está permeando agora movimentos da esquerda radical, né? O discurso deles é antipetista. E aqui depois talvez eu faça um vídeo para responder o Crep e ver as consequências disso, né? Porque o Crep minimizou isso. A gente vai pensar talvez em algum momento sobre isso também. Como é que você entende esse espírito antipetista na esquerda? O que isso pode acarretar? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, se torne um membro do canal para dar uma força, e só lembrando que na Amazon agora está o meu livro sobre debates, 20 táticas para você arrasar nos debates. O livro não foi escrito inspirado no Jones, mas poderia ter sido, então assim, são 20 táticas bastante maliciosas para você desacreditar os outros, para você, sabe, dar a impressão que tem razão. Então vale conferir lá na Amazon, link na descrição, se cuide por aí e até mais. Tchau!